Bom, pessoal, vamos continuando aqui. A gente está ao vivo, no mesmo horário de sempre. Quem quiser depois acompanhar as lives, nós temos um cronograma, né, que são todas a sequência. E agora a gente está fazendo esse mês a sequência da negociação. Então a gente vai abordar todas as metodologias de negociação que tem hoje, que já teve até, as mais difundidas, as mais aplicadas. Obviamente, algumas metodologias que eu vou explicar podem causar impacto, as pessoas podem não se sentir bem, mas fazem parte, ok? Então tem que entender que isso eu estou colocando fatos que realmente existem, aconteceram, e apesar de serem polêmicos, como vocês vão ver aqui, elas são muito importantes, são interessantes você ter esse aprendizado, porque o que eu digo, uma negociação, ela não é só com o fornecedor, acho que isso é o principal que vai ser detalhado aqui. E eu vou colocar aqui que eu sou fã de duas, vou começar com esta sequência de treinamentos de negociação, e quem quiser conhecer mais de treinamentos, também eu posso dar treinamento, palestra, vocês podem me contatar diretamente por aqui. Então, vamos falar um pouco de estratégia Picos e Kremlin. Para mim, são as duas que eu mais tenho afinidade, mas tem que dosar quando a gente fala isso, tá? Então, bem-vindo ao meu canal. Eu sou, provavelmente, acho que no Brasil, o único certificado pelo Instituto de Negociação Russa, que depois vocês vão ver o link aqui. Foram 18 horas de treinamento. Posso dizer que foi os melhores treinamentos que eu já tive. É interessantíssimo e você usa na tua vida, no teu dia a dia. Então vamos começar aqui com o treinamento. Falando, nós estamos ao vivo, quem depois vê no YouTube vai ser uma gravação e ela vai estar um pouco mais reduzida, tá? Então perguntas, respostas nós vamos ter no final e eu não vou colocar na gravação, tá? Então, até para que senão a gravação vai ficar muito longa e começa a ficar mais difícil de acompanhar. Então a gente vai procurar ser direto e objetivo e passar os conceitos para vocês. Então vamos lá, gente. Começando aqui por uma coisa muito interessante. Eu vou falar sobre técnicas de estratégia de negociação, estratégia Picos e escola de negociação russa, tá? Que é muito importante nós entendermos as diferenças e como é que se aplica e de onde que uma veio com a outra. Então, a agenda de hoje é início a apresentação, a metodologia russa, mas antes eu vou ter que falar sobre Inácio Lopes. Vocês vão entender quem ele é e por que que eu comento muito dele nos treinamentos que eu dou, material e tudo. Não tive oportunidade de ter nenhum contato com ele, infelizmente. Ele, para mim, ele guardadas as devidas proporções, vamos lá, tem que ficar claro isso, ele foi o maior negociador, eu acho que da história. Eu acho que nada se compara a ele. E vocês vão entender onde que ele levava vantagem, o que que ele tinha de espetacular. Vou falar de espetacular, sim. Os métodos que ele utilizava não concordo, mas eu concordo com a estratégia e como é que ele conduzia as coisas, né? Então vamos lá, começando com esse módulo aqui 2, que é técnicas e estratégias de negociação. Vamos falar um pouquinho do que é negociar ou negociação. Do latim, negociação vem de negar o ócio. O que significa isso? É trabalhar. Para você fazer uma negociação, você tem que estudar muito bem o que você está comprando, seja serviço ou produto, estudar o teu fornecedor, o mercado, a composição de custos, ensaiar o que você está fazendo na sua mente, que é isso que eu vou explicar agora. Então, tem até uma frase aqui que é muito interessante, que eu peguei isso também do Inácio Lopes, que ele dizia que toda manhã na África, uma gazela acorda. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais rápido dos leões para sobreviver. E toda manhã um leão acorda. Ele sabe que precisa correr mais rápido que o mais lento das gazelas, senão ele vai morrer de fome. Ele vai morrer de fome. Generalizando, em resumo, não importa se você é um leão e uma gazela, quando o sol nascer, comece a correr, ou seja, sai correndo. Vai à busca dos teus resultados, do teu conhecimento. Eu estou aqui para passar o conhecimento e vocês poderem se desenvolver.
Então vamos lá, começando com dinâmicas e amplitudes de negociação. Quando a gente fala em negociação, vamos pegar aqui fatores internos, tá? Eu fiz um cálculo, eu fiquei durante praticamente 3 meses mapeando todas as negociações que eu fazia. Você vai falar, mas como é que você fez isso? Eu pegava um caderno, anotando mesmo. E se eu fui negociar com alguém de finanças, eu ia lá e marcava finanças, um ticket, eu fazia uma marca. Se era com o pessoal de recebimento, planejamento ou quem era, eu ia marcando. O que eu descobri depois de mais ou menos 3 meses, que aí passou a ser o percentual não se alterava, é que 87% das negociações que eu fazia eram dentro da minha empresa. Eram com o meu chefe, com o diretor, com meus pares, com as áreas de finanças, logística, recebimento, contas a pagar. Ou seja, a negociação externa era só 13%, ou seja, praticamente de cada 10 negociações, 9 eram internas e só uma é com o fornecedor. O que significa isso? Que a negociação, quando você fala negociar, realmente há técnicas que eu vou passar para você utilizar elas não só com fornecedores, mas também dentro, né, da sua empresa para que você tenha os seus objetivos finais. E também tem o foco na negociação. O que significa? As pessoas muitas vezes vão direto para a negociação e a análise despendia apenas 11% do tempo e o planejamento 8%. O que isso significa? Que o atingimento do objetivo é menor. Ou seja, praticamente, vamos falar, 70% utilizando essa situação de direto para a negociação não atinge o objetivo. Ou seja, é uma negociação que ela atira no que vê, acerta no que não vê e consegue aqueles 2, 3, 4, 5%, o comprador se dá por feliz, o fornecedor fica todo feliz, você traz o teu saving, certo? Mas você não tirou o melhor de você, você não se desafiou. Eu digo, sempre passo para os compradores o seguinte: você não vai ganhar um percentual sobre o que você tira, diferente do vendedor, que ele tem um percentual sobre o que ele consegue de venda produtiva. Mas a satisfação que me traz isso é o que me move sempre a buscar esse desafio, de me superar cada vez. É isso que eu vou procurar passar para vocês, essa vontade, esse desafio de você poder ser reconhecido no mercado como um excelente negociador, alguém que, utilizando da ética, mas que sabe o que está conduzindo, ou seja, passar credibilidade, passar uma alvidez que você passa, segurança numa negociação, na justiça da negociação também, né? Conforme eu disse, eu vou passar aqui um método. Por favor, não fiquem comentando depois, eu estou apenas colocando isso, tá? Então ele pode depois ser criticado, ser tudo, mas é um método, né, de ser utilizado. Então, quando você faz, por exemplo, essa negociação interna, que é 13%, externa 13%, e você foca na análise, com 60% focando na análise, planejamento 26% e a negociação só 14%, o que significa isso? Que você consegue atingir o teu resultado muitas vezes mais proporcionalmente. Então, é isso que é o importante do que eu vou passar hoje para vocês aqui nessa live, ou seja, toda negociação ela dá trabalho, e toda negociação significa planejamento, significa análise. Eu tenho que saber o que eu estou comprando, eu tenho que entender o mercado, a necessidade, o momento. Entenda que o outro lado não é logística de custo reverso. Mais uma vez eu digo, quando alguém fala que tem que fazer engenharia de custo reverso, não. Isso era aplicado para o pessoal de diretos, tá? A análise de custo reverso é quando você só tem um fornecedor, basicamente você precisa ter um ponto de negociação com ele, que você imagina. Você tem um fabricante que faz um molde injetado para você, como é que você vai ter uma negociação se você não tem como ter outra cotação? Porque aquele fornecedor é um único homologado tecnicamente para produzir isso. Ele passou por todo um processo de qualificação. Então, para você poder isso, você faz a engenharia reversa, aí que ela entra. Quando eu falo negociação, a gente está buscando uma coisa acima, que é o pricing. Ou seja, o pricing, o que ele tem? Ele tem o custo direto, o custo indireto,
a despesa operacional fixa, a despesa operacional variável e a parte de lucro, lucratividade, resumidamente. E tem uma aula que eu dou só sobre pricing para o comprador entender como é que é o processo e não sobre custo. Custo, ele está aqui, o pricing é o markup, é aquilo que está acima do preço que inclui tudo. Porque preço e custo são diferentes. O preço, ele pode muitas vezes ser o preço que envolve o mercado, a competição, o que o teu fornecedor está querendo, o momento, tudo isso faz com que ele tenha uma característica de aplicação de um determinado preço num determinado momento, até mesmo para conseguir fornecer para a tua empresa. Então, tem que ficar muito clara a diferença entre custo e preço. São coisas diferentes, tá? Senão você não vai conseguir chegar a lugar nenhum e vai acabar se atrapalhando. Vamos direto aqui para o ponto que esse aqui eu vou passar rapidamente, tá, para vocês, que é a parte do o enfoque principal, ou seja, a negociação direta, o leilão e a RFP. Então vocês têm aqui o enfoque principal, a complexidade, o processo, os critérios de avaliação, a relação com o fornecedor, a flexibilidade da negociação, a transparência e o tempo de execução. O que eu fiz? Eu coloquei em cada um aqui, ó, o que tem, o que cada um traz e o que o leilão traz e RFP, ou seja, onde que um leva vantagem é melhor que o outro. Então você também tem que saber quando você vai para uma negociação direta, quando você vai para um leilão e quando você vai para uma RFP, tá? Porque não dá para você aplicar, por exemplo, um leilão para tudo. Não dá para você aplicar RFP para tudo e não dá para você aplicar uma negociação direta. Como eu disse, aquele fornecedor que é único, que ele é o fabricante, ele que detém o produto, você não tem como fazer leilão nem RFP com ele. Você tem o que? Estratégia de negociação direta. E é isso que eu vou explicar mais ou menos aqui rapidamente como é que funciona. Vamos falar de metodologia ocidental e metodologia euroasiática, tá? O pessoal já está fazendo umas perguntas aqui. O pessoal está curioso de saber o que é a metodologia russa. Eu vou chegar lá, tá? Mas antes de falar da metodologia russa, eu vou falar sobre Inácio Lopes. Essa pessoa, para mim, foi o maior negociador de todos os tempos. Nada chegou perto dele, tá? Tanto é que ele era diretor de compras e ele se tornou uma figura polêmica, conhecida em todo o planeta. Quando você fala de Inácio Lopes, se você entrar aí no Google, o que é que seja, vai te trazer ele como o mais árduo negociador de todos os tempos, polêmico. Talvez ele tenha, depois de um certo tempo, cometido erros, né? Mas vamos falar um pouco dele para aprender o que ele fazia e como ele fazia. Para quem não conhece ele, foi o pioneiro do sourcing global na General Motors. Ele reformulou a aquisição não só apenas com ideias, mas com visibilidade. Ele era polêmico, mas não era invisível. Tem uma frase dele também que é: no setor de compras, a voz mais poderosa nem sempre é a que tem o título. Isso é interessante. Ou seja, muitas vezes o comprador ele tem uma voz mais correta, mais firme do que o gerente ou o diretor, porque o comprador é o que sabe o que está acontecendo. Ele sabe todos os problemas. O gerente e o diretor não sabem. Então, o que o Inácio Lopes fazia? Ele ouvia o comprador. Ele simplesmente chamava o comprador lá na mesa dele, ele passava por cima do gerente, do coordenador e chamava ele. Então, ele falava, a primeira coisa que ele falava: me conte o que você sabe sobre este fornecedor, sobre este vendedor, sobre a estrutura dele. Eu quero entender tudo o que está ocorrendo. Por quê? E, estranhamente, ele nunca chamava o diretor, nem o coordenador, nem o gerente. Essa era a tática que ele utilizava, ou seja, ele queria entender o problema, ou seja, qual a dificuldade, onde que está a coisa. Porque nem sempre o diretor sabe de tudo, o gerente sabe de tudo. O comprador realmente é aquele que está na linha de frente e está entendendo as dificuldades. Vamos lá. A redução de preços dos fornecedores para que um preço final alvo dos carros pudesse ser alcançado. Então, quando ele estava na Opel, os preços dos insumos de fabricante caíram continuadamente, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá? Enquanto os preços no mercado geral aumentaram, ele reduziu a sua base de preço em 37%, enquanto que o mercado aumentou 28% em 1991, tá? Então você imagina que o mercado aumentou, mercado que eu digo das outras montadoras, inclusive montadoras asiáticas,
em 28% em um ano, que a gente está vivendo um ano complexo, em 91, ele conseguiu reduzir. Então, esse foi o maior marco que se tem de redução. E a redução desses preços foi marcada por meio de negociações sistemáticas de preço no mercado muito competitivo. O sucesso desse senhor Lopes, né, que resultaram no impacto positivo na base, foi apelidado de efeito Lopes. Passados praticamente 35 anos, até hoje, quando se vocês tiverem aula de negociação, técnicas de negociação, se esse professor que está te ensinando não conhece o efeito Lopes, o Picos, eu aconselho você simplesmente a sair da aula, porque ele não vai te passar realmente o que tem no mercado, como é que é o mercado e como é que se atinge isso. Basicamente, o que era a estratégia Picos, para vocês entenderem? Ele se baseava no estudo detalhado de custo do produto final de venda. Ele utilizava custo para um produto que era de um único fabricante e utilizava o pricing para quando você tinha mais fornecedores. E ele foi o primeiro na história a conseguir entender a diferença entre custo e pricing. Então, por isso que eu estudo muito até hoje o Inácio Lopes. Eu procuro pegar tudo que tem dele, informações da época, entrevistas dele, porque para mim ele foi realmente acima do tempo. E ele aplicava o conceito de engenharia reversa, de custos. Então, como é que funcionava, só para vocês terem uma ideia com ele? Existia a mesa de compras, o comprador ia fazer um leilão, vamos imaginar um leilão reverso, um leilão holandês, que seja, e ele chegava, antes de você ter o preço, você tinha que trazer o custo. Ou seja, quanto você está me dizendo que esse fornecedor vai cotar? Você colocava o teu valor, explicava o porquê. E aí ia para a cotação. Quando vinham as cotações, que eram marcadas 2 dias depois, você confrontava o que você fez de cálculo e o que os fornecedores ou o fornecedor melhor trouxe, para depois ir para a segunda rodada. Então, isso o que exigia? Um trabalho muito árduo, puxado, dias e noites, realmente um fator muito exaustivo de negociação. E ele não dormia, esse cara, ele trabalhava dia e noite, uma coisa muito ostensiva, muito direta. O que ele falava? Você tem que conhecer o teu fornecedor, o que você está comprando, da mesma forma que ele conhece o que está vendendo. Ele falava que não dá para admitir um comprador que compra o que não conhece. Então, esse praticamente era a metodologia Picos, né, que ele colocava. Ou seja, ele tinha um estudo muito detalhado da parte de venda. Só para vocês terem uma ideia, a principal revista europeia Automotive News, em 1994, publicou o seguinte, tá? Que Lopes conhece todos os truques, como usar emoção, elogios, piadas, ameaças, crueldade. Vamos tomar cuidado aqui para não confundirem a coisa, tá? O tempo e a incerteza, e até mesmo mentira, se necessário, para obter corte de fornecedores resultantes. Então, realmente, ele pegava, ele ia muito direto, o objetivo dele era a redução. Ele era um matador de custos, se você queria redução, ele era a pessoa, a metodologia dele. Só para ter uma ideia, quando ele entrou na Opel, na GM, deram para ele uma meta, tá? De negociação. Ele sempre foi apaixonado pela área de negociação. Ele estudava técnicas de negociação. E falava, você tem que reduzir 12. Bom, era para um ano. Em 2 semanas e meia ele tinha reduzido 15% os preços da categoria dele. Isso gerou nele um crescimento muito rápido. Em 5 anos ele já era diretor de compras global, porque ele se preparou muito para isso. Eu fui entender aonde que ele se preparou, o que ele aprendeu, como é que ele se desenvolveu. E o CIPS, que depois eu vou ter um vídeo meu explicando o que é CIPS, tá? O que é uma certificação, publicou em setembro de 98 que Lopes usava amplamente a metodologia russa de negociação e que era um expert na mesma, tendo estudado por muitos anos essa metodologia. E ele era o maior especialista no Ocidente. Foi aí que eu tive o primeiro insight de metodologia russa. Quando eu vi essa publicação do CIPS Europa,
inclusive está no meu livro, eu fui atrás de entender o que que é essa metodologia russa de negociação. Aonde que Inácio Lopes conseguiu ter isto? O Inácio Lopes ele era tão obcecado por negociação que ele treinou amplamente a metodologia russa, inclusive com a sua família, só para você ter uma ideia, tá? E as técnicas russas de negociação, que eu vou entrar numa parte, agora não vou entrar no detalhe, vamos deixar para o outro vídeo, porque senão fica uma coisa um pouco extensa, né? Que a gente pode dizer isso, mas ele tinha um domínio total, talvez no Ocidente ele foi o maior nessa técnica. O que que ele, o que que ele pregava? Como é que era a metodologia de negociação dele? Que eu achei isso aqui muito interessante. Ele gastava, a negociação dele começava com subordinados, pares e superiores, era 80%, que foi aquilo que eu consegui descobrir depois que ele estava certo. Quando ele escreveu isso, ele divulgava isso, realmente ele estava certo. O que que ele se concentrava? Na negociação interna. Ele estruturava toda a empresa. Ele dizia que todo mundo era um time, era um grupo, tá? E ele sempre queria deixar esse grupo realmente com vontade. E os fornecedores é 20%. E a principal frase dele que eu tenho até hoje guardada é que a negociação ocorre primeiro dentro de você, em sua mente, depois na sua empresa e somente depois com os fornecedores. Então isso eu achei incrível. Ou seja, você vai fazer uma negociação difícil, ela tem que estar toda pronta na sua mente, primeiro tem que estar em você. E depois está na sua empresa, está com os teus pares, com os teus superiores. E por último, no teu fornecedor, ou seja, você tem que ser realmente implacável, como ele dizia. Implacável, que eu digo, no teu objetivo. Afinal de contas, nós somos pagos para negociar. Somos profissionais disso, tá? Então isso também tem que ficar claro que não é nada fora do normal. E aqui eu vou entrar um pouquinho hoje só de estratégias e técnicas de negociação russa. A escola de negociação russa tem esse livro aqui, que esse aqui é um livro do Igor Rysov, que dá uma ideia, uma introdução, mas o treinamento que eu fiz foram de 2 dias, né, praticamente, foi durante as minhas férias, foi um treinamento logicamente gravado, depois eu fiz prova, teve simulado, técnicas, é complexo, tá? Mas realmente ela é muito direta e muito objetiva. Ela surgiu praticamente em 1920 na Rússia. Ela é praticada hoje em economia, na economia e administração, ou seja, nas faculdades russas você tem essa matéria de negociação e finanças muito amplamente. E ela é pouco conhecida no Ocidente até hoje. Você tem uma ideia, no Brasil, eu acho que, segundo o instituto que eu fiz o treinamento, só tinha eu do Brasil. Eles nunca tiveram mais ninguém antes do Brasil. Pode ser até que tenha, se alguém tiver aqui, me fala, tá? Os seus conceitos de aplicação são os mesmos aplicados no Ocidente, porém com outro nome, tá? E, por algum motivo, em algum momento, o Inácio Lopes conheceu também a técnica russa de negociação. E talvez ele tenha sido a pessoa que melhor soube aplicar no Ocidente. Talvez aplicou até melhor do que os próprios países asiáticos que a utilizam. Nos meus modos de treinamento, nós vamos falar de técnica chinesa de negociação, japonesa, europeia, o Brasil, o americano, como ele negocia, porque tudo também tem uma cultura, né? Então, quando você fala o árabe, como ele negocia? Então, você tem que entender cada ponto disso para te facilitar. Não é que você vai negociar com alguém árabe, é que você vai ter uma amplitude muito maior de poder, de entendimento, ou seja, você vai ter uma carteira de infinidade de negociação, assim como o Inácio Lopes tinha. Ele conseguia drivar de um tipo para outro tipo, ele conseguia mapear você antes, ele escutava o que você fala, ele não falava, primeiro ele ouvia. É uma técnica muito interessante, isso que é excepcional. Então, o que que ele falava, Inácio, tá? Que em um jogo de xadrez seja o jogador e não a peça do tabuleiro. Ou seja, em uma negociação, seja sempre você o jogador e nunca o tabuleiro. O outro lado na negociação sempre vai querer te colocar como uma peça do tabuleiro, para que você ache que você está
levando o jogo. Quando na realidade, quando você é peça de um tabuleiro, você não está levando para nada, tá? E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer aqui um pouquinho só, falar de a técnica russa, vou só falar um pouquinho aqui, que ele fala muito sobre Maquiavel, que é assumir as características da raposa e do leão, né? O leão não consegue se defender contra armadilhas. Por sua vez, a raposa não consegue se defender de lobos. Então, a negociação traz consigo a mesma exigência de se tornar astuto na negociação e possuir a capacidade de defender os próprios interesses seus, da tua empresa, que é quem está te pagando. Quando eu falo negociação, não é só na empresa, é uma negociação da compra de um carro, do imóvel, as negociações que se fazem, nós fazemos no dia a dia, que muitas vezes não são nem de compra, é negociação mesmo de atividades. Então, a capacidade de um leão, mais a habilidade de ser um leão, não é suficiente por si só, pois você pode não perceber a armadilha, devendo ter a astúcia para não cair nas armadilhas. Então, Maquiavel, extraordinário essa colocação. E então a gente vai parar a parte gravada, vou parar por aqui, para que não fique muito mais extenso. E eu vou entrar no próximo vídeo com a técnica Kremlin, a técnica russa de negociação. Aí esperem que eu vou publicar o próximo vídeo explicando, procurando explicar em detalhes como isso funciona. Então, gente, até a próxima e na gravação. E quem o pessoal está me ouvindo aqui, a gente vai continuar, porque tem dúvidas que o pessoal já está colocando. A Emília colocou, a Catarina. Eu não tinha nem falado, mas nós estamos com 187 ouvintes até agora, tá? Então, a gente vai parar. Para quem está na gravação, eu paro aqui. E o restante a gente vai continuar mais meia hora, tá? Porque essa live é de 1 hora, nós estamos com 30 minutos de live, tá? Essa é a vantagem de você participar de uma live, tá? Ou seja, numa transmissão direta, que ela é mais longa, ela entra mais em detalhes e tira as dúvidas. Então, para quem está na gravação, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, e o pessoal que está aqui na transmissão, a gente agora vai continuar com dúvidas e vamos tirar vários pontos que foram colocados aqui. Até mais.